Olá, bom dia. A gente vai apresentar o nosso trabalho que é sobre bambu. A dupla sou eu, Adriane e Rodrigo. Trazendo uma breve introdução para se situar do que o bambu é, de qual reino que ele se encontra, a gente tem aqui a classificação dele, né? Ele é do reino Plantale, da divisão Magnoliophyta, da classe Liliopsida, da ordem Poales, da família Poaceae e da subfamília Bambuzoideae. O bambu, ele é uma gramínea alta e ele tem mais de 200 milhões de anos. E ele possui 1.300 espécies. Das florestas do planeta, 3% delas são de bambu. O bambu ele é conhecido no Oriente como uma planta de 1.000 usos devido às suas excelentes propriedades físicas, mecânicas e químicas. A história evolutiva do bambu está ligada muito à adaptação a diferentes ambientes que ele tem. Eles crescem em áreas geralmente de clima moderado a quente e úmido, sendo a maioria dessas áreas na Ásia e em ilhas oceânicas do Índico e Pacífico. No Brasil também, e um pequeno número se desenvolve no sul dos Estados Unidos, como tem na imagem ao lado, retirada do livro do Hidalgo Lopes. O bambu, ele é da subfamília Bambuzoideae, como eu falei anteriormente, né? Ele se divide em duas tribos, que é a Olireae, que é de bambus herbáceos, como mostra na foto, que foi tirada da galeria da UFSC, e a outra tribo é a Bambuseae, que é a mais conhecida, né? Que são bambus lignificados ou lenhosos, que tem na foto ali do lado um exemplo do Bambusa ou Dami, que é esse que a gente conhece melhor, né? Sobre a estrutura dele, ele é conhecido como ser uma planta lenhosa, ser uma monocotiledônea e pertencente às angiospermas. Ele é constituído de uma parte aérea, denominada o colmo, que é esse tipo de caule que também é encontrado na cana-de-açúcar, no milho e no arroz. E a outra parte dele é subterrânea, que é caracterizada pelo rizoma e pela raiz. Para resumir, os colmos, eles são cilíndricos, ocos, e eles são separados por esses internós, como mostra na foto ao lado. E esses internós também podem ser chamados de diafragmas da planta. Externamente, eles são representados pelos nós, que são essas repartições do caule, né? Que é da onde nascem os ramos e as folhas do bambu. O colmo, ele pode variar bastante de tamanho, dependendo da espécie do bambu. Os menores, eles têm de 10 a 15 centímetros de altura, e os maiores, eles podem ir até 40 metros. Alguns desses colmos, eles crescem até 30 centímetros por dia. As folhas do bambu, elas são lâminas largas, com padrões complexos de ramificações. Então, aqui do lado a gente tem cada parte do bambu, como foi dito anteriormente, né? O colmo, o nó, o internó, a raiz, o rizoma, as folhas dele. E ali tem ao lado, mais ao lado, tem o colmo aberto, para mostrar como é que é por dentro. Ele é oco e separado por esses diafragmas, né? Sobre as suas propriedades, ele tem bastante propriedades, né? Ele possui alta resistência à tração. E isso acontece por quê? Porque na composição, na estrutura desse bambu, ele tem muitas fibras, o que faz com que ele se torne um material com mais resistência a tração mecânicas. Além disso, ele possui leveza. E isso acontece por quê? Porque a sua composição e geometria, quando comparadas a outros materiais, tem uma relação entre resistência e massa específica muito vantajosa. Isso por quê? Porque ela tem resistência por causa das fibras, falado anteriormente, né? Mas por dentro ela é oca, o que traz essa leveza maior. Além da flexibilidade ser uma das outras características do bambu, além disso, ele é um material alternativo e ecologicamente correto. O bambu, ele se destaca como um dos principais produtos florestais não madeiráveis e potencial substituto da madeira em função da presença de tecido lenhoso em sua estrutura fisiológica. Os bambus, eles também têm a capacidade de sequestrar rapidamente o carbono atmosférico e eles liberam 35% de oxigênio a mais do que outras árvores na atmosfera. E também, ele possui um rápido crescimento. Como dito anteriormente, os colmos do bambu, eles podem crescer até 30 centímetros por dia. E além disso, eles não precisam ser replantados, porque eles podem ser colhidos ano após ano, por cerca de 40 a 70 anos da mesma sementinha que foi plantada. O bambu ele também tem uma alta produtividade. Como dito anteriormente, ele pode ser colhido de uma mesma semente por anos. Isso faz que, com o manejo adequado desse bambuzal, pode tornar ele produtivo, né, fazendo toda aquela manutenção necessária, por até um século. E por último, e não menos importante, essas últimas propriedades dele, que é o custo-benefício, ele é um recurso renovável e a sua versatilidade nas aplicações, né, que o Rodrigo vai falar um pouquinho mais pra gente. Bom, como a Diane tinha dito anteriormente, o bambu possui diversas propriedades e, por conta disso, ele possui uma ampla aplicação no mercado. Então, ele está presente na indústria alimentícia, na construção civil e edificação, então nessa área mais de arquitetura e engenharias, né? Ele também está presente no design de interiores e também no design industrial, na parte de produção industrial.
Vamos falar por tópicos, então. Começando na área da alimentação. O bambu pode ser consumido por espécies nativas de seu habitat, mas também serve para alimento na bovinocultura. Já os brotos de bambu podem ser cozidos e consumidos por seres humanos. Esse é um prato típico da culinária asiática. Assim como pratos com sementes de bambu, que são consumidas em formas de grão, né, como grãos. Mas é importante realizar o tratamento correto dos ingredientes antes do consumo. Eles não podem ser consumidos cru por seres humanos, por conta de um risco, né, de envenenamento por substâncias químicas como o cianeto de hidrogênio. Aqui eu trouxe esses dois exemplos de pratos típicos da culinária asiática, que são brotos de bambu refogados. Agora, na área da construção civil. O bambu pode substituir o uso de madeira para quase todas as aplicações. Ele se mostra muito eficiente para fazer andaimes e vigamentos, também revestimentos, né? E, além disso, as suas propriedades de leveza e resistência garantem um fácil transporte, uma fácil aplicação e manutenção do material. No paisagismo, o uso do bambu permite, né, ele cria essa climatização mais exótica ao jardim, ao mesmo tempo que intimista, natural e tranquila. Agora, na área da decoração. O uso do bambu na decoração entrega estilo ao ambiente, graças à sua aparência rústica, que se harmoniza elegantemente com outros estilos, como, por exemplo, um estilo mais moderno. Ele também climatiza o espaço naturalmente, dando impressão de tranquilidade e de mais contato com a natureza. Então, vocês podem ver por esses interiores que ele pode ser aplicado, né, em disposições diferentes no ambiente e até mesmo em formas diferentes no ambiente, como nessa terceira imagem, né, que tem esse painel vazado e que ele não está nessa forma mais bruta como na primeira e na segunda imagem. Agora, na área do mobiliário. No setor mobiliário, o bambu é cada vez mais utilizado por conta de suas propriedades de resistência, leveza, flexibilidade e rigidez, além da sua propriedade, né, de uma característica mais antibacteriana. A combinação dessas propriedades com métodos de manipulação cada vez mais otimizados permite a fabricação de móveis de alta qualidade, como colchões, assentos, armários e luminárias. Ele pode ser aplicado em diferentes formas, então ele pode ser encontrado em formas de chapas, lâminas, compensados, essas formas cilíndricas, como na terceira imagem, essa forma mais natural, como na primeira, e também ele pode ser encontrado em forma de componentes estruturais. Agora a área de utensílios. Os utensílios feitos de bambu são considerados ecológicos, higiênicos e de fácil manutenção. Eu trouxe aqui esses três exemplos. Tem esse copo de bambu, também tem esse conjunto de utensílios para cozinhar feitos de bambu da Dolce Home, e também tem essas escovas de bambu Homem da Terra. Mas há uma questão ambiental que envolve, na verdade, um termo que acaba confundindo as pessoas. No caso, é o termo fibra de bambu. O termo fibra de bambu é apenas um termo comercial, é um nome comercial utilizado para criar a impressão de que o material é feito de bambu ou a partir do bambu, que é um material orgânico, que é um material sustentável, quando na realidade não é. É um material sintético de processamento insustentável. Na verdade, a fibra de bambu consiste em uma viscose produzida sinteticamente e composta também por poliéster e outros metais que não são originários do bambu e, e que são processados, né, de forma tóxica e não sustentável. Segundo a Associação Catarinense do Bambu, todos os tecidos de bambu são uma fraude, pois não podem ser feitos de uma fibra natural de bambu. Isso porque o bambu tem um tamanho inferior ao necessário para o processo de fiação. A fibra de bambu pura não serve para tecelagem. Então aqui eu trouxe esse exemplo, a marca Yogini, que é uma marca 100% brasileira, possui uma linha chamada Bambu DNA, dando a entender que a matéria-prima seria o bambu, quando na verdade não é. Na verdade é uma viscose. E aqui eu trouxe esse exemplo, que é esse copo de viagem, fibra de bambu, 450 ml, que também não é originário do bambu de fato. Bom, falando agora um pouquinho sobre os processos de extração e tratamento que esse bambu passa, né? A reprodução do bambu, ela pode ser feita através de sementes ou vegetativamente, ou seja, cortando um pedaço do colmo e plantando ele de novo. A época mais apropriada para a extração do bambu é no período mais seco do ano, que é quando ele deixa de brotar e o teor de amido ele apresenta níveis mais baixos. E essa colheita ela é feita nos períodos de lua minguante e início de lua nova. Segundo o Hidalgo Lopes, a idade considerada ideal para colher as varas de bambu é entre 2 a 6 anos, dependendo da espécie. É nesse período que o bambu ele fica maduro e a sua resistência mecânica adquire seu potencial máximo, porque depois de 6 anos, essa resistência começa a declinar. Além disso, é importante fazer uma colheita anual
para retirar as varas de bambu que estão maduras ou defeituosas, porque assim deixa o bambu continua sendo saudável, sabe? Ele não perde as suas propriedades. Então, uma colheita anual deve ser feita para fazer essa manutenção nele, né? Para ele poder continuar produzindo por vários anos. O corte, ele é geralmente feito durante a madrugada, que é quando a planta apresenta menor teor de água, o que auxilia no processo de secagem e diminui a possibilidade de possíveis rachaduras nos bambus. Após o corte, o bambu ele é lavado com água e depois ele é armazenado à sombra por cerca de 4 meses em ambiente arejado. Após esse período de secagem, os bambus eles são cortados em cubinhos e eles são imersos em uma solução à base de octaborato, que ele atua como um fungicida, né? Ele repele os insetos que podem estar nesse bambu. Esse octaborato ele é um produto que ele não causa impacto ambiental. Por último, os bambus eles são estocados novamente para que o processo de secagem continue. Esse processo ele pode ser acelerado se for feito em uma estufa. E por último, estando completamente secos, eles são encaminhados para seus devidos destinos. Agora, em relação ao cenário do bambu no Brasil. O Brasil possui um clima favorável ao cultivo do bambu, tanto que uma das maiores florestas nativas de bambu do mundo se localiza na Amazônia Sul-Ocidental. É uma região, né, que abrange parte do Amazonas, uma grande parte do Acre, e chega até a territórios da Bolívia e do Peru. Segundo a lista das espécies da flora do Brasil, existem 258 espécies de bambu nativos. Entretanto, o mercado relacionado ao bambu no Brasil é muito restrito por conta da ausência na tradição de usar o bambu como matéria-prima. Atualmente, o MCTIC, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em conjunto com a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vem promovendo ações voltadas à pesquisa de cultivo, produção e aplicação do bambu como material, como matéria-prima. Vale ressaltar, né, que 23 espécies nativas de bambu estão ameaçadas de extinção, o que é um número elevadíssimo, ainda que o panorama deva se modificar com esse aumento, né, de conhecimento sobre as espécies. Então, fica de reflexão para que a gente faça um design assim mais voltado, né, a propostas eco-friendly, mas que também a gente tome muito cuidado com o material que a gente está manipulando, que a gente reconheça os termos corretos, que a gente reconheça os processos e a forma mais sustentável de utilizar esse material. Aqui estão as referências. E muito obrigado pela atenção e pelo excelente semestre.